subaquáticas. Estudos recentes indicam que se novas fissuras vulcânicas se formarem nesta região, um novo círculo de fogo poderia surgir. Isso não só afetaria a geologia do Atlântico, mas também alteraria a configuração das correntes oceânicas e, por extensão, o clima global. Um exemplo histórico de como eventos vulcânicos submarinos podem ter grandes repercussões foi a erupção do vulcão Hunga Tonga Hunga Ha'apai, que, embora no Pacífico, demonstrou o potencial de explosões submarinas em impactar o clima e os ecossistemas distantes. À medida que nos aprofundamos nesse assunto, veremos como essas mudanças geológicas podem influenciar o futuro do nosso planeta. A formação de um novo círculo de fogo no Oceano Atlântico poderia ter consequências geológicas profundas e duradouras. À medida que a atividade vulcânica se intensifica, poderíamos ver a elevação de novas montanhas submarinas, resultando na alteração da geografia do fundo do mar. Isso não é uma mera especulação. Mudanças na crosta terrestre já foram documentadas ao longo da história geológica da Terra. Um dos cenários mais preocupantes é a possibilidade de separação ou colapso de grandes áreas do fundo do Atlântico. Se novas fissuras vulcânicas se abrirem, isso poderia causar deslizamentos de terra submarinos e, em última instância, a formação de novas ilhas ou até mesmo a criação de um novo continente. Imagine a extensão de terras emergindo do oceano, alterando completamente a nossa compreensão das fronteiras geográficas e das rotas marítimas. Além disso, essa transformação não se limitaria ao impacto geológico. A mudança na configuração do fundo do mar influenciaria as correntes oceânicas, alterando a circulação das águas. Com isso, poderíamos ter efeitos em cadeia que afetariam não apenas a geologia, mas também o clima, a biodiversidade e os ecossistemas marinhos. Um exemplo disso é a formação da dorsal mesoatlântica, que já alterou o fluxo de nutrientes e a vida marinha na região. Essas mudanças exigem atenção, pois o que está em jogo não é apenas o futuro do Oceano Atlântico, mas também a estabilidade do clima global e a sobrevivência de ecossistemas que dependem da configuração atual do oceano. À medida que exploramos esses temas, entenderemos como o potencial de um novo círculo de fogo pode impactar nosso mundo de maneira profunda. As mudanças geológicas no Oceano Atlântico, especialmente a formação de um novo círculo de fogo, teriam um impacto significativo sobre os ecossistemas marinhos. A atividade vulcânica subaquática é conhecida por alterar drasticamente o ambiente em que a vida marinha prospera. Quando um vulcão entra em erupção, libera não apenas lava, mas também nutrientes e gases que podem transformar a química da água, afetando diretamente a fauna e flora marinhas. Um dos principais efeitos da atividade vulcânica é a alteração da temperatura e da salinidade das águas. No entanto, a erupção de um vulcão também pode resultar em um aumento temporário da biodiversidade, criando novos habitats. Além disso, a mudança nas correntes oceânicas resultante de novas formações no fundo do mar pode afetar a distribuição de nutrientes e a migração de espécies marinhas. Espécies que dependem de condições específicas de temperatura e salinidade podem se ver em risco, levando a um colapso nos estoques pesqueiros e afetando comunidades costeiras que dependem da pesca para sua subsistência. Um exemplo notável é o impacto que as erupções vulcânicas no Pacífico tiveram sobre a pesca nas regiões afetadas. A alteração na química da água não apenas prejudicou as populações de peixes locais, mas também afetou toda a cadeia alimentar, desde o plâncton até os predadores de topo. Portanto, à medida que consideramos a possibilidade de um novo círculo de fogo no Atlântico, é crucial entender que as mudanças geológicas não afetam apenas a geografia do nosso planeta, mas também a vida que depende dos oceanos. Essas interações complexas ressaltam a importância de monitorar a atividade vulcânica e suas consequências para a saúde dos ecossistemas marinhos. A relação entre a atividade vulcânica submarina e as mudanças climáticas é uma questão complexa e fascinante. Quando um novo círculo de fogo se forma, a atividade vulcânica pode liberar grandes quantidades de dióxido de carbono, CO2, e dióxido de enxofre, SO2, na atmosfera. Esses gases têm o potencial de influenciar o clima global de maneiras significativas. Por exemplo, as erupções vulcânicas podem resultar em resfriamento temporário do planeta. Isso ocorre porque as partículas de cinza e os aerossóis liberados nas erupções refletem a luz solar, resultando em um efeito de resfriamento. Um caso emblemático foi a erupção do Monte Pinatubo, nas Filipinas, em 1991, que levou a uma queda nas temperaturas globais por um período de até 2 anos. No entanto, a liberação de CO2 durante as erupções também pode contribuir para o aquecimento global.
com o aumento das emissões de gases de efeito estufa, a combinação de eventos vulcânicos e mudanças climáticas pode criar um ciclo vicioso. Por exemplo, um aumento na temperatura dos oceanos pode intensificar a atividade vulcânica, uma vez que o aquecimento pode afetar a pressão e a movimentação das placas tectônicas. Além disso, o impacto de um novo círculo de fogo poderia afetar os padrões climáticos já existentes, potencialmente tornando eventos climáticos extremos, como furacões e tempestades, mais frequentes e intensos. A alteração das correntes oceânicas poderia mudar o transporte de calor ao redor do planeta, afetando desde a agricultura até a disponibilidade de água potável em várias regiões. Assim, ao examinarmos a possibilidade de um novo círculo de fogo no Oceano Atlântico, é vital considerar não apenas as mudanças geológicas, mas também como essas transformações podem interagir com as mudanças climáticas globais, criando um panorama ainda mais desafiador para o futuro do nosso planeta. As consequências de um novo círculo de fogo no Oceano Atlântico não se restringem apenas ao meio ambiente e à geologia. Elas também têm implicações econômicas significativas. A formação de novos vulcões e mudanças na configuração do fundo do mar poderiam afetar a navegação, o comércio internacional e a indústria pesqueira. A alteração nas rotas marítimas pode resultar em custos logísticos mais altos para o transporte de mercadorias. Portos que antes eram estratégicos podem perder relevância, enquanto novos pontos de entrada e saída podem emergir, exigindo investimentos substanciais em infraestrutura para a adaptação às novas realidades. Além disso, a pesca, que sustenta milhões de pessoas em todo o mundo, poderia ser drasticamente afetada. Com a mudança nas correntes oceânicas e a possível diminuição de algumas espécies devido à alteração dos ecossistemas, comunidades costeiras que dependem da pesca para sua subsistência enfrentariam desafios sem precedentes. O colapso de populações pesqueiras não apenas impactaria a segurança alimentar, mas também resultaria em perda de emprego e aumento da pobreza nessas comunidades. Historicamente, crises econômicas têm surgido em resposta a desastres naturais. Por exemplo, o tsunami de 2004 no Oceano Índico resultou em bilhões de dólares em danos econômicos e uma longa recuperação para os países afetados. Portanto, entender o potencial de um novo círculo de fogo no Atlântico é crucial para preparar e mitigar os riscos econômicos que podem advir de tal evento geológico. Diante da possibilidade de um novo círculo de fogo no Oceano Atlântico, a mitigação de riscos e a preparação tornam-se imperativas. A comunidade científica e os governos devem trabalhar juntos para desenvolver estratégias que possam minimizar os impactos de uma atividade vulcânica intensa. Um dos primeiros passos é o monitoramento constante da atividade tectônica e vulcânica na região. Isso inclui a instalação de sensores subaquáticos e satélites que podem detectar pequenas mudanças na pressão e na temperatura das águas, bem como sinais de atividade vulcânica. A coleta e análise de dados em tempo real são fundamentais para prever erupções e seus potenciais impactos. Países como o Japão e a Indonésia têm investido fortemente em tecnologia de monitoramento e educação pública, o que pode servir como um modelo para outras nações. Além disso, a educação e conscientização da população sobre os riscos associados à atividade vulcânica são cruciais. A implementação de programas educacionais nas escolas e campanhas informativas pode ajudar a preparar as comunidades costeiras para possíveis evacuações e para entender como responder a desastres naturais. Outra estratégia essencial é o planejamento urbano e a construção de infraestruturas resilientes. Cidades localizadas em áreas vulneráveis devem ter planos de evacuação bem definidos e estruturas projetadas para resistir a eventos geológicos, como tsunamis e deslizamentos de terra. Finalmente, a colaboração internacional é vital, pois as consequências de um novo círculo de fogo no Atlântico não se limitarão a um único país. A formação de parcerias globais pode proporcionar recursos financeiros e tecnológicos para a pesquisa, monitoramento e resposta a emergências, garantindo que estejamos melhor preparados para lidar com os desafios futuros que podem surgir das profundezas do oceano. A comunidade científica desempenha um papel fundamental na compreensão e na mitigação dos riscos associados à atividade vulcânica no Oceano Atlântico. Pesquisadores de diversas disciplinas, como geologia, oceanografia e climatologia,
trabalham juntos para desvendar os complexos fenômenos que governam a dinâmica das placas tectônicas e suas possíveis consequências. Um aspecto importante do trabalho da comunidade científica é a modelagem computacional. Usando dados coletados de satélites, sensores subaquáticos e amostras de solo, os cientistas podem criar simulações que ajudam a prever como e quando uma nova atividade vulcânica pode ocorrer. Essas simulações não apenas ajudam a identificar áreas de risco, mas também fornecem informações cruciais para a elaboração de políticas públicas e planos de emergência. A disseminação do conhecimento também é uma responsabilidade da comunidade científica. Os pesquisadores devem comunicar suas descobertas de maneira acessível ao público e aos formuladores de políticas. Isso pode ser feito por meio de publicações, palestras e plataformas digitais, permitindo que a sociedade em geral compreenda melhor os riscos e as incertezas associadas à atividade vulcânica. Por fim, o engajamento da comunidade científica com a mídia é essencial para aumentar a conscientização pública. Histórias de como a ciência está trabalhando para entender e mitigar os riscos podem inspirar e educar o público, destacando a importância do investimento em pesquisa científica para proteger nosso planeta. 9. Perspectivas futuras e reflexões. À medida que exploramos a possibilidade de um novo círculo de fogo no Oceano Atlântico, é essencial considerar as implicações de longo prazo e as reflexões que surgem a partir dessa discussão. O que poderia parecer uma hipótese distante pode, na verdade, ser um chamado para uma mudança proativa em nossa abordagem em relação ao meio ambiente e à ciência. Uma das perspectivas mais instigantes é a necessidade de uma mudança de paradigma na forma como interagimos com a natureza. Em vez de vê-la como uma força a ser dominada, precisamos reconhecer que estamos interligados a esses sistemas complexos. A atividade vulcânica e suas consequências para o clima, ecossistemas e economias não são apenas questões geológicas, são também questões sociais e éticas. Como sociedade, devemos nos perguntar: como podemos equilibrar nosso desenvolvimento com a necessidade de proteger o planeta? Além disso, a discussão sobre um novo círculo de fogo nos desafia a considerar nosso papel em um mundo em constante mudança. O aumento da atividade vulcânica pode ser um indicador das consequências de nossas ações, como a exploração excessiva dos recursos naturais e as emissões de gases de efeito estufa. Isso levanta a questão de responsabilidade intergeracional. O que estamos fazendo para garantir que as futuras gerações herdem um planeta seguro e habitável? Por fim, as reflexões sobre a possibilidade de um novo círculo de fogo nos encorajam a adotar uma abordagem mais holística em relação à ciência e ao meio ambiente. Investir em pesquisa e inovação, bem como promover a educação científica, não é apenas uma questão de interesse acadêmico, é uma necessidade urgente. À medida que avançamos, a chave para o nosso futuro pode muito bem depender de nossa capacidade de aprender com a história da Terra e de nos prepararmos para os desafios que ainda estão por vir. 10. Conclusão. Concluímos nossa exploração sobre a possibilidade de um novo círculo de fogo no Oceano Atlântico e suas implicações. Este fenômeno geológico não é apenas uma questão de interesse acadêmico, mas um assunto que toca em aspectos fundamentais da vida no nosso planeta. Desde a mudança nos ecossistemas marinhos até os impactos econômicos e sociais, a atividade vulcânica tem o potencial de moldar nosso futuro de maneiras profundas. A importância de um entendimento abrangente não pode ser subestimada. Compreender como a atividade vulcânica se relaciona com as mudanças climáticas e os ecossistemas marinhos é crucial para a formulação de políticas eficazes e para o desenvolvimento de estratégias de mitigação. À medida que as comunidades costeiras enfrentam desafios crescentes, o papel da ciência, da educação e da conscientização pública torna-se ainda mais relevante. A necessidade de preparação e resposta a desastres naturais também se torna evidente. As lições aprendidas com eventos passados, combinadas com um monitoramento constante e uma abordagem proativa, podem salvar vidas e proteger os meios de subsistência. A colaboração entre cientistas, governos e comunidades locais será fundamental para enfrentar os riscos associados à atividade vulcânica. Por último, é vital que continuemos a dialogar sobre as implicações da geologia em nossas vidas. A responsabilidade intergeracional e o compromisso com um futuro sustentável são desafios que devemos abraçar coletivamente. Enquanto observamos as profundezas do Oceano Atlântico, que isso nos lembre de que nosso planeta é um sistema interconectado,
e nosso bem-estar depende da saúde dos ecossistemas que nos cercam. Ao olharmos para o futuro, que possamos estar preparados, não apenas para os desafios que a atividade vulcânica pode nos trazer, mas também para as oportunidades de aprendizado e inovação que surgem a partir dele. O futuro do nosso planeta pode ser incerto, mas o nosso compromisso com a ciência e a educação nos dá esperança e ferramentas para enfrentar o que vier. Se você se interessou pelo que discutimos sobre a possibilidade de um novo círculo de fogo no Oceano Atlântico e suas implicações para o nosso planeta, não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. Compartilhe suas opiniões e perguntas nos comentários abaixo. Queremos saber o que você pensa sobre essa questão tão importante. Além disso, ative as notificações para não perder nossos próximos vídeos, onde vamos continuar explorando temas fascinantes sobre geologia, meio ambiente e muito mais. Vamos juntos entender melhor o nosso planeta e como podemos protegê-lo. Até a próxima!